boa tarde, boa noite, torcedores sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. O Ananias mandou seu recado sobre o catastrófico jogo entre o Vasco e o Criciúma em São Januário no último dia 27 de abril. Sem enrolação, foi isso que ele achou. Olá, pessoal. Foi uma tragédia o que aconteceu no sábado em São Januário. Ninguém esperava isso. E a probabilidade de ocorrer novamente é, no meu entender, muito pequena. É uma daquelas probabilidades muito pequenas mesmo, como a de ocorrer uma terceira guerra mundial. É muito pequena, ninguém deseja que aconteça, mas pode ocorrer. Não é sempre que um time grande é derrotado em casa e muito menos de goleada humilhante. E as consequências serão muitas. E começaram a surgir mesmo antes de o jogo terminar, e se prolongarão por um tempo indeterminado. Agora nos deparamos com uma sensação de terra arrasada, extinção de uma cadeia de comando que bem ou mal existia, e um sentimento de vazio e indefinição que deve ser, num menor espaço de tempo, preenchido sob a pena de agravamento do cenário. Mas como nos comprometemos a falar dos jogos, vamos lá. O Vasco começou o jogo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Sforza e Payet no meio de campo, e Ryan, David e Verrete na frente. O primeiro tempo começou morno, sem nada acontecendo até os 11 minutos de jogo, quando Verrete cabeceia perto da trave após levantamento do meio de campo feito por Hugo Moura. Aos 21 minutos, David cabeceia e a bola sai raspando a trave esquerda após cruzamento de Piton. Aos 22 minutos, o Criciúma faz a primeira finalização na direção do gol vascaíno. A pressão era do Vasco, com o Criciúma na espreita. Aos 25 minutos, através de Meritão, de chapa, o Criciúma finaliza perto do ângulo direito de Léo Jardim. Novamente, aos 25 minutos, o Vasco perde um gol quando o lateral Paulo Henrique, cara a cara com o goleiro adversário, tenta a finalização e chuta longe. Mas como quem não faz leva, aos 32 minutos o Criciúma abre o placar com Felipe Mateus, com um chute forte e preciso de fora da área do Vasco. Aos 36 minutos, Payet perde um gol, depois de uma jogada entre Ryan e Verrete, que cruza para dentro da área e o francês finaliza na trave. Aos 39 minutos, o árbitro marca um pênalti em Verrete a favor do Vasco e o artilheiro vascaíno perde, com o goleiro do Criciúma fazendo a defesa. E daí em diante termina o primeiro tempo com o Vasco visivelmente desolado. Claro que eu me concentrei na atuação do Vasco, mas o adversário não estava morto não, claro. E se houve equilíbrio no primeiro tempo, a impressão que tive é que o Vasco não voltou para o segundo tempo. Payet e Medel saíram no intervalo para entradas de Galdames e Maicon. Aos 2 minutos do segundo tempo, Felipe Mateus marca o segundo gol do Criciúma. Daí em diante, o Criciúma passa a dominar o jogo, tocando a bola e colocando o Vasco na roda. A impressão é que os jogadores do Vasco foram substituídos por atletas de outras categorias de esporte e não de futebol. E aos 9 minutos, o visitante faz seu terceiro gol através de uma bela jogada de Bolassier, um francês que defende a seleção do Congo. Aos 11 minutos, sai Sforza e entra Adson no Vasco, e aos 12 minutos sai Ryan para a entrada de Cleiton. Com 3-0, o Criciúma tira o pé e deixa o Vasco dominar o jogo, sem causar nenhum transtorno para o time de Santa Catarina. E aos 23 minutos, o Criciúma ainda fez seu quarto gol através de um cabeceio de Meritão após batida de escanteio. Aos 25 minutos, Hugo Moura, sensivelmente esgotado, é substituído por Matheus Carvalho. A essa altura, o clima em São Januário, que já tinha se tornado sombrio por causa do desempenho do time, passa a ser desesperador. E o Criciúma se fecha e toca a bola diante de um Vasco completamente em frangalhos. E fim do jogo. Afinal, até eu estou desanimado em ter que concluir este texto. Perdoe-me, mas após o quarto gol do visitante, fiquei exausto. Sei que os vascaínos entendem isso.
Bola para frente e tomara que tenhamos ânimo para reagir, porque é necessário. Até a próxima. Dia 1º teremos um jogo pela Copa do Brasil no Ceará contra o poderoso Fortaleza. E logo em seguida vamos para Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense no dia 5 pelo Campeonato Brasileiro. Espero que meu coração aguente. Até lá. Obrigado, Ananias. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínos.